Deputado Stênio, presidente em exercício dessa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela televisão e pela internet. Queria cumprimentar também de maneira especial o ex-deputado por vários mandatos, já foi líder do governo nessa casa e atualmente prefeito de Coelho Neto. Senhores deputados, no Brasil e no Maranhão, os grandes debates estão se dando em torno da disputa política. E a disputa política é aquela que tem realmente maior apelo midiático e que tem efeito também eleitoral. E na democracia que o mundo ocidental vive, particularmente o Brasil, aquilo que dá mais resultado midiático e eleitoral nem sempre são as propostas, são as realizações, mas o que tem mais apelo é a desconstituição dos adversários. Isso acontece em todas as democracias e acontece de maneira exacerbada na democracia brasileira. A gente vê no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, o PT desconstituindo os governos anteriores do PSDB, o PSDB desconstituindo o atual governo do PT. E essas questões é que têm relevância, é que têm divulgação na mídia e tem efeito eleitoral. Muitas vezes a eleição se dá mais pela desconstituição do adversário do que pelas propostas. Mas isso faz parte da democracia. E, deputado Rafael Leitão, o ex-primeiro-ministro inglês, que governou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill, dizia que a democracia é um péssimo regime, mas que todos os outros que foram experimentados eram muito pior do que a democracia. Então, com todas as suas imperfeições, nós temos que conviver com esse regime que ainda é o melhor regime da liberdade para todos os cidadãos. Mas eu venho tratar de um assunto que não trata da disputa política, que talvez não tenha um apelo da querela, da disputa, mas que tem um apelo social muito grande e que tem sido uma das grandes razões que eu tenho lutado desde o meu primeiro mandato nessa casa, deputada Nina. É a questão da regularização fundiária da ilha de São Luís. É um assunto que se arrasta ao longo de anos e que essa Assembleia tem se posicionado, tem lutado para que essa regularização aconteça, mas, infelizmente, no decorrer desses anos, tivemos vitórias, vencemos batalhas, mas não vencemos ainda a guerra. E eu tenho sido persistente nessa luta. E eu vou fazer um breve histórico do que se trata essa questão fundiária da ilha de São Luís. A Constituição de 88 estabeleceu, através do seu artigo 20, deputado Roberto Costa, eu chamo a atenção a Vossa Excelência, que a Constituição de 88, através do artigo 20, estabeleceu que as ilhas costeiras eram de propriedade da União. O que isso implica? É que todas as terras de São Luís tinham um dono, era o governo federal. Então, os cidadãos que moram em São Luís, eles não têm o direito de ser proprietário do terreno. Eles funcionam como se fosse um locatário do terreno. A União é dona do terreno e cobra uma espécie de aluguel para cada cidadão que mora em São Luís, que é o chamado fórum, que é o tipo de aluguel, ou então a taxa de ocupação. Então, nós procuramos aqui na Assembleia, e os deputados todos lutaram por isso, uma maneira de reverter essa questão. E teve o apoio também do Estado de Santa Catarina, porque Florianópolis é uma ilha, teve um apoio do Estado também de Espírito Santo, Vitória também é uma ilha, capital do Estado, e nós conseguimos fazer uma mobilização aqui no Maranhão, no Espírito Santo, capitaneada pelo então deputado federal, hoje governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande, e também em Santa Catarina, por um autor de uma emenda constitucional, que era o deputado Edson Andrino, que a única solução de resolver essa questão, que diferenciava as ilhas do resto do território nacional, era fazer uma emenda à Constituição, tirando do artigo 20
as ilhas costeiras de propriedade da União. E isso era muito difícil de acontecer, deputada Andréia, porque isso atingia basicamente 3 estados. Os outros estados não tinham interesse. E para aprovar uma emenda constitucional, necessita de quórum qualificado, 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Mas através da mobilização da Assembleia Legislativa, da comunidade organizada de São Luís e dos estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, foi aprovada em 2005 a emenda 46 de 2005, que tirava a propriedade das ilhas costeiras da União. A União deixava de ser proprietária das ilhas costeiras, deputado Hélio. E com isso, o entendimento que havia é que estava resolvido o problema de São Luís, que os moradores de toda a ilha de São Luís poderiam ter o título de propriedade, deputado Fernando, que tem muita preocupação com a questão fundiária. Todos os cidadãos de São Luís poderiam ter o título de propriedade do terreno em que moravam. E qual foi a nossa surpresa, deputado Sérgio Frota? Houve um avanço com essa emenda constitucional, que foi aprovada no Congresso Nacional. Os municípios de São José Ribamar foi reconhecido que não é mais propriedade da União, a Raposa foi conhecido que não era mais propriedade da União, mas grande parte da ilha de São Luís, por interpretação de um burocrata do SPU, decidiu que, primeiro, que as áreas rurais não foram contempladas, e segundo, que as glebas do Rio Anil, e a gleba do Rio Anil é uma gleba densamente povoada. Lá estão os bairros do Vinhais, Recanto do Vinhais, Coafuma, Coama, Ipase, Maranhão Novo, Quintas do Calhau, parte do Renascença. Então, todos esses bairros continuavam sendo de propriedade da União. A área Itaquibacanga também continuava sendo de propriedade da União. E a área Tibiri Pedrinhas também continuava sendo da União. Por causa da interpretação da emenda constitucional, que havia, em determinado momento, a Prefeitura de São Luís precisava fazer a urbanização de São Luís. Então, a gleba do Rio Anil não se sabia de quem era o dono daquela área devoluta. Então, foram no cartório e fizeram um registro. E, a partir daí, surgiu que a gleba do Rio Anil foi passada para o município para fazer a administração da gleba do Rio Anil. Esse registro, que não tem nenhuma origem e que se baseava nesse artigo da Constituição, é que serviu de base para o parecer jurídico. Quando que um parecer jurídico ou um registro pode valer mais do que uma emenda constitucional? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A Constituição é a lei maior do nosso país. E esse burocrata criou todo esse entrave, que até hoje prejudica a população de São Luís. E o que é que nós fizemos? Nós e a comunidade, várias associações de bairro, entramos na Justiça. Primeiro, eu instei o Ministério Público Federal e o procurador CG, na época procurador da República, entrou com ação civil pública. E eu, pessoalmente, entrei com ação popular para derrubar essa interpretação de um burocrata do SPU, que, por sinal, deputado Zé Inácio, faz um péssimo serviço em todo o Brasil. Não cobra, por exemplo, terreno de marinha. Ao longo da costa brasileira existem inúmeras propriedades de pessoas que têm dinheiro, que têm recurso e que ele não cadastra e não paga fóruns. Mas do morador pequeno, que tem o respaldo da legislação, ele cadastra e cobra fóruns. Então, há uma total dissonância do SPU, que faz uma política patrimonialista e burocrata, e tem procurado sustentar essa situação. Resultado da ação civil pública do Ministério Público Federal e da ação popular, o juiz Madeira deu a liminar, de maneira que o SPU, deputado Emetério Weber, não podia mais cobrar fóruns, não podia mais cobrar laudêmio, não podia inscrever as pessoas no CADIM. Depois julgou o mérito no mesmo sentido. No Tribunal Regional Federal, no mesmo sentido. Em todas as instâncias até agora julgadas, e isso já vem desde 2005, nós estamos em 2015, há 10 anos existe a lei. E a União vem protelando através de recursos, usando de todos os instrumentos possíveis para que essa lei não seja cumprida. Sabe, deputado Fábio Braga, qual foi a alegação da União para que não fosse cumprida de imediato? Sabe quanto o SPU arrecada em São Luís em função dessas taxas? Em torno de 10, 15 milhões de reais ano. O que significa isso para a União e o dano que causa à população? Ela alegou, teve o desplante de alegar no Tribunal Regional Federal que isso ia causar um dano enorme ao erário, que ia inviabilizar as contas da União. E, em função dessa argumentação,
Enquanto não transitar em julgado essas ações, vai ser continuado cobrado o fórum e o laudêmio. E quais são as implicações? Primeiro, é o direito da cidadania. A pessoa tem que ter direito à propriedade da terra em que mora. Os governos, no maneiro de socializar a propriedade da terra, têm atuado através da reforma agrária, tentando arrecadar as terras, e o deputado Zé Inácio foi dirigente do INCRA, arrecadar a terra justamente para dar propriedade ao pequeno agricultor. Os quilombolas, que foram discriminados e expropriados de sua propriedade, agora tem uma lei que protege justamente para garantir aqueles que não têm terra, para terem a sua propriedade da terra. E os moradores de São Luís, que compraram seus terrenos, que moram aqui há anos e anos e anos, não têm o direito da propriedade. Então é uma questão de cidadania. Outra é a questão econômica, porque todo ano vem a cobrança para os moradores de São Luís, o fórum e a taxa de ocupação. Tem que pagar como se fosse um aluguel. E eu alerto que tem várias áreas que não são cobradas, mas que a qualquer momento pode vir essa cobrança, como é a área Itaquibacanga e como é a área Tibiri Pedrinhas. Tem uma questão também da construção civil. Os imóveis aqui são mais caros, porque para você vender um imóvel, você tem que pagar o laudêmio. Então você tem que colocar esse custo do laudêmio, que é pago para a União também, você tem que colocar no custo do imóvel. Você, o pequeno produtor, deputada Francisca Primo, quando vai pedir um empréstimo no banco para financiar a sua produção, o que é que o banco pede de garantia? A propriedade da terra. E ele não tem a propriedade da terra, ele só tem a ocupação. O morador humilde que precisa reformar a sua residência, para pedir o empréstimo no banco para reformar a residência, ele tem que pedir a garantia também do terreno da casa. E não tem, porque a propriedade não é do morador, e sim da União. Estive recentemente em Brasília. Deve entrar na pauta próxima, no TRF1, essa questão para ser julgada mais uma vez. Mas eu acho que o SPU e a Advocacia Geral da União vai levar essa questão até o Supremo Tribunal Federal. E se já se passaram 10 anos para ser julgada pelo Supremo, deve demorar mais 10 anos ainda, e lá se vão 20 anos. E isso não por falta de atuação do Ministério Público Federal, nem da Justiça Federal, que em todas as instâncias julgou a favor da população de São Luís, mas por causa dos recursos emprestados pela União, através da Advocacia Geral da União. E o que eu acho, deputado Cabo Campos, é que chegou o momento que são 10 anos de persistência. Procuramos, primeiro, a Assembleia, o Congresso, para legislar, para defender esse povo de São Luís. Depois, esbarramos na Justiça, estamos lutando na Justiça, mas a paciência tem limite. Eu acho que chegou o momento de nós procurarmos a nossa bancada federal para tomar uma posição unida. O governo precisa de aprovar suas matérias no Congresso, precisa da nossa bancada. E o que nós estamos pedindo é o que está na lei. E é justamente uma injustiça somente com a ilha de São Luís. Nas outras cidades que tiveram esse mesmo tipo de problema, como Vitória e Florianópolis, o assunto já está resolvido. Não tem mais terreno interior. Os terrenos já foram passados para as pessoas que ocupam o terreno. Baseado nessa emenda constitucional, deputado Fábio, eles estão pedindo, já que o terreno de Marinha também não seja cobrado. E aqui continua com essa injustiça muito grande. E o outro caminho, deputado Vinícius Louro, é a própria população se mobilizar. Uma vez eu disse para o dirigente do SPU, no dia que os moradores da ilha de São Luís, são mais de 300 mil pessoas prejudicadas, mais de 60 mil imóveis, vierem para cá para fazer uma visita para o SPU, fazer aqui um acampamento aguardando uma posição do SPU, vocês vão se mexer para resolver esse problema, que é o que acontece quando os moradores sem terra a campo no INCRA, é procurada uma solução. Quando há mobilização da sociedade, é isso que acontece. Aí o dirigente do SPU me disse, mas o pessoal que tem menos recursos, nós não cobramos o fórum. Ele não tem a propriedade do terreno, mas nós não cobramos o fórum. E o pessoal de que a gente cobra a taxa de ocupação e o fórum é o pessoal da classe média. E esse pessoal não vem para a porta do SPU para cobrar do SPU uma solução. Eu quero dizer aos dirigentes do SPU que paciência tem limite e que vai chegar o momento em que nós vamos ter que radicalizar, tanto politicamente como através da sociedade, para que isso seja corrigido.
Hoje já foi aprovada em Brasília uma lei já não mais sobre terrenos interiores, mas sobre terrenos de marinha, diminuindo a taxa de cobrança desses terrenos de marinha, e a tendência é a extinção da taxa de terreno de marinha, enquanto aqui em São Luís do Maranhão ainda se cobra taxa de ocupação para quem não está na orla marítima. Então essa é uma injustiça muito grande, e eu venho pedir aos senhores deputados que a gente faça uma ação em conjunta da Assembleia Legislativa, convocando a Câmara Federal, convocando o coordenador da nossa bancada, que já se colocou à disposição, o deputado Pedro Fernandes, que inclusive fez parte da comissão que analisou essa emenda constitucional, para que a bancada federal do Maranhão, os nossos deputados federais, os nossos senadores também se mobilizem e pressionem por essa questão, que tem impacto social quando se fala de cidadania, tem impacto econômico e é uma discriminação com a cidade de São Luís. Eu dou a parte com o maior prazer para o deputado Fábio. Deputado Marcos Barros, sei da sua luta há vários anos nesse sentido, de tornar, primeiro, esses impostos mais claramente a população saber o que está pagando, o que não está pagando e para quem está pagando, né? Nos últimos anos, toda essa região que hoje tem prédios aqui na orla de São Luís, tem pago taxa sobre taxa, e muitas das vezes, quando comparado com outras cidades, você vê a discrepância no valor de um imóvel aqui em São Luís com um imóvel em Fortaleza, por exemplo, que também é uma capital litorânea. E aí você vê a relação de valores, né? Geralmente os terrenos que são comprados aqui, ao pagar esses impostos, terra de marinha, ocupação, laudêmio, tudo isso encarece no custo da obra. É bem verdade que nenhum construtor vai pegar esses valores e não vai incorporar no pagamento a posterior de quem comprar esses apartamentos. Bem, além disso, nós temos um problema de territórios aqui em São Luís. A ilha tem os municípios de Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. Os limites territoriais deles nunca foram determinados de maneiras a pessoa saber em que local está morando e a quem pagar o imposto. Existem várias áreas de conflito e nessa região nunca foi determinado com clareza a quem se deve pagar. Eu tenho acreditado que nessa sua luta, eu tenho visto cidades como no Espírito Santo, em que Vitória, as pessoas têm lutado para que não se pague isso, é um imposto indevido. Já as pessoas falam com tanta convicção que não se deva pagar mais um imposto, e aqui a gente paga mais um desnecessariamente. Não vai quebrar a União, como disse o pessoal da Procuradoria, não vai quebrar de maneira alguma, pelo contrário, não está indo para o município um imposto desse, poderia ser convertido em outro imposto. A bem verdade, qual é o serviço prestado, nesse caso, à União, a essas pessoas que pagam o imposto. Então, eu queria, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, incorporar ao seu discurso essa minha fala, mas também no sentido de poder ajudar para que a gente convença a nossa bancada federal em tornar essa luta não só uma luta sua, desse parlamento, mas uma luta também da Câmara Federal. Eu agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem toda a razão, está coberto de razão. Qual é o benefício que essa taxa que a população de São Luís paga e que nenhuma outra capital do Brasil paga mais? Qual o benefício que retorna para a cidade de São Luís? Nenhum. Qual era a finalidade? Tinha uma finalidade, deputado Demetério, na época do Império, tinha uma finalidade de ser propriedade da União. Os terrenos de marinha. Por que os terrenos de marinha, ditos de marinha? Porque quando vinham para cá os holandeses, os franceses, com suas embarcações para invadir a nossa terra, Recife, já ocuparam São Luís também, o canhão tinha um alcance de 33 metros. Então, em função da defesa nacional, ficou terreno de marinha com uma variação de 33 metros da maré de 1831. Então, essa era a função de defesa nacional. Porque as ilhas oceânicas têm uma função estratégica, tem bases militares, tem base da marinha, mas as ilhas costeiras foi um equívoco que o próprio Constituinte já resolveu, retirou as ilhas costeiras. Então, quando foi criada o terreno de marinha, quando foi criada a propriedade das ilhas, tinha uma finalidade que era de defesa nacional. Só que nós agora, deputado Demetério, os Estados Unidos, quando quer atacar um outro país, ele tem um misto
oceânico, que ele aperta aqui e percorre 6.000 quilômetros, não mais que 3 metros. Não tem mais sentido de existir em termos de defesa. E não tem nenhuma contrapartida que a União dá pelo pagamento dessa taxa. Pelo contrário, atrapalha. Na hora que você vai urbanizar a litorânea, que tem os moradores lá, que tem as pessoas que vendem, o comércio lá, tem que pedir licença do SPU, porque o terreno é da União, em vez de ser resolvido a nível de prefeitura, que é quem administra, quem é quem investe no local. Então, essa é uma questão que eu tenho colocado, tenho persistido. Estive com o presidente do TRF1, que é o maranhense, o desembargador Cândido Ribeiro. Ele, dentro do que for possível, dentro da legalidade, ele vai agir no sentido de pautar para que seja julgada essa questão mais uma vez. E outra questão é a omissão do SPU. Ele diz que a área de Itaquibacanga é dele. Aí tem pequenos moradores que moram em uma determinada área do Itaquibacanga. Na hora que chega uma pessoa com um título dizendo que é proprietário da terra, expulsa os moradores da área de Itaquibacanga, daquele local, por que o SPU não aparece para defender aqueles pequenos moradores, dizendo que aquela propriedade é da União e que aquele título é falso? Ele é totalmente omisso quanto a isso. Por que ele não faz isso, deputado Sérgio Frota? Na hora que tem moradores que não têm onde morar, ocupam uma área na área de Itaquibacanga, eles estão lá instalados, aparece um cidadão com um título de propriedade dizendo que a terra é dele. Se o SPU diz que a terra é da União, por que o SPU não vai contra o grande latifundiário e mantém os pequenos moradores de propriedade ocupando aquela área? Então, essa é uma injustiça muito grande e eu espero, já tenho o apoio aqui do presidente da Comissão de Assuntos Municipais e gostaria de ter o apoio de todos os pares dessa casa, para a gente continuar essa luta, levar essa luta também para os nossos representantes no Congresso Nacional e dar suporte para os moradores que ainda pagam essas taxas, que não têm o título de propriedade, que são mais de 300 mil moradores da ilha de São Luís. Deputado Zé Inácio. Deputado Zé Inácio, com o maior prazer. Depois, deputado Max Barros, vamos ser de uma parte, por Com o favor. maior prazer. Primeiro, deputado, quero elogiar a sua postura na defesa desse que é um dos grandes temas que essa casa tem debatido ao longo desses anos. Eu, mesmo antes de ser deputado, acompanho essa sua luta, fazendo essa discussão sobre a questão do território da ilha de São Luís. Quero dizer que nós temos, de fato, de nos irmanar, não somente aqui entre nós deputados, como a bancada federal tem o nosso apoio nesse sentido. E eu quero dialogar com Vossa Excelência sobre uma questão que, inclusive, algo que nós debatemos ontem, numa audiência pública, aqui nesta casa, tratando sobre conflitos agrários. Muito embora tratamos de questões mais relativas do interior do Estado, mas foi discutido aqui os inúmeros conflitos que tem no interior da ilha de São Luís. Conflitos que tem na luta pela moradia, mas conflitos com relação à posse de terra, por falta, inclusive, dessa regularização, que grande parte fica por conta da União e outra parte que são áreas terra devoluta, que são da competência do órgão estadual de terras, o ITERMA, regularizar. E essa insegurança jurídica, pelo fato de que tem as posses antigas, às vezes 20, 30 anos, até mais, leva a uma situação conflituosa e que chega ao Poder Judiciário e, ao invés de dirimir o conflito, faz aumentar com decisões liminares determinando despejo. Eu sei que Vossa Excelência focou de forma muito justa a questão dos terrenos e moradia nos bairros, não só os bairros de área nobre, como alguns bairros de periferia da cidade, mas essa questão da zona rural de São Luís é algo que também está diretamente relacionado aos conflitos por essa omissão por parte do poder público, tanto no que diz respeito à União quanto ao Estado. Então, merece muita atenção por parte de todos nós, parlamentares,
esse seu pronunciamento por conta da importância que tem para a nossa cidade de São Luís, que já tem mais de 1 milhão de habitantes, mas é uma das poucas cidades do Brasil, capitais, melhor dizendo, que tem uma imensa zona rural, como nós temos aqui. E esse reflexo dos conflitos na zona rural de São Luís, ela está muito por conta dessa situação que Vossa Excelência levanta. Só para concluir, eu queria lhe colocar uma questão que existe hoje, coordenado pela Secretaria de Cidade do Governo do Estado, com participação, inclusive, do SPU. Recentemente, eu tive uma audiência pública na Câmara Municipal de São Luís, uma comissão que trata dessa questão da regularização fundiária para tratar no Estado do Maranhão como todo, mas o foco está sendo a Ilha de São Luís. Eu, verbalmente, já solicitei, já provoquei os membros dessa comissão, que esta casa, a Assembleia Legislativa, pudesse também indicar um representante. Até agora nós não tivemos a provocação por parte da comissão para a presidência dessa casa. E eu lhe convido para que a gente possa fazer um requerimento provocando para que esta casa tenha um membro participando da comissão pela relevância que tem o tema. E nós temos que dar esse acompanhamento. Vossa Excelência, mais uma vez, repito, está de parabéns por trazer mais um grande tema para debater aqui nesta casa. Muito obrigado, deputado Zé Inácio, que tem uma experiência muito grande, uma luta muito grande nas questões fundiárias e um relevante serviço prestado à frente do INCRA do Maranhão. Já procedo já, Vossa Excelência, deputado Sérgio Frota. Tá bom. Eu queria só colocar que, sem dúvida, a mãe das questões fundiárias em São Luís é a questão da União continuar dizendo que é proprietária dos terrenos da Ilha de São Luís. Só na área Itaquibacanga, Tibiri Pedrinhas, ele considera como propriedade da União o bairro do Tirirical, do Saviana, Residencial Primavera, Vila Esperança, Itapera, Vila Maracujá, Rio Grande, Batata, Maracanã, Igaraú, Fumacê, Anjo da Guarda, Vila Isabel, Pedrinhas, Laranjeiras, Murtura, Coqueiro, Jussara, São Raimundo do Gapara, Gapara 1, Gapara 2, Campina de Pedrinhas, Vila Maranhão, Cajueiro, Vila Conceição, São Benedito, Porto Grande, Rio dos Cachorros, Tibiri e Quebra-Pote. Ou seja, praticamente toda a área rural de São Luís, a União diz que é proprietária e toda a área industrial também diz que é proprietária, excetuado a Alcoa, na área Tibiri Pedrinhas, e a Vale do Rio Doce, na área do Anjo da Guarda, que aí não é da União, é propriedade da Alcoa e é propriedade da Vale do Rio Doce. Então, a mãe de todas as questões fundiárias em São Luís, sem dúvida, é essa questão da propriedade da União, como Vossa Excelência bem disse. Deputado Sérgio Frota, com o maior prazer. Deputado Max Barros, inicialmente eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Eu tenho 3 anos na política e mesmo antes de ser político, já acompanhava essa sua luta, inicialmente aqui no âmbito do Estado e depois na Câmara Federal e no Senado. É uma questão fundamental, porque nós não podemos nos ater a uma legislação que vem de tempos antigos. E Vossa Excelência hoje, eu diria que tem expertise no assunto e é fundamental. Eu, por exemplo, sou vítima disso. Eu moro num apartamento que eu pago IPTU e pago a taxa de fósforo. Então, eu acho que nós todos devíamos nos engajar nessa sua luta, porque é uma luta de toda a população de São Luís. Além da questão das ilhas oceânicas, você tem a questão fundiária que é fundamental. Então, fica o meu parabéns e dizer que acompanho Vossa Excelência nessa questão que é fundamental para a população de São Luís. Deputado Sérgio Frota, eu agradeço a Vossa Excelência com toda a autoridade dos 20 mil votos que teve na Ilha de São Luís. Então, sua participação nesse processo é muito importante e engrandece a nossa luta. E eu queria dizer para vocês que mantenho, deputado Sérgio Frota, no meu gabinete um advogado, o Gustavo, à disposição de maneira gratuita a todos os moradores que são cobrados de fóruns. E todas as decisões que tenham ocorrido individualmente, fora essa questão maior, porque a ação popular e a ação civil pública vão ter ingerência sobre todos os moradores da Ilha de São Luís. Mas individualmente nós estamos entrando com ações individuais. Em todas as ações individuais, a Justiça Federal tem dado grande causa aos moradores e nós temos gratuitamente um advogado constituído no nosso gabinete, que é o advogado Gustavo Barros.
E queria, senhor presidente, só para concluir, eu queria dizer que eu tenho sido procurado pelos moradores desses bairros e também da área do Coafuma, Vinhais, Recanto Vinhais, etc. E a ideia deles é que a paciência está esgotando e que eles querem pacificamente fazer uma vigília no SPU. E eu quero dizer à União que, se for esse o entendimento desses moradores, que há anos vêm sendo cobrados irregularmente, que eu estarei junto com eles nessa vigília na porta do prédio do SPU, porque paciência tem limite. Muito obrigado.